Enem 2019. Bora pro Enem 2019 de novo. Vamos lá, galera. Enem 2019. Você tem aqui, ó, os países mencionados no texto justificam a sua pretensão, muito bem, justificam a sua pretensão com base na seguinte característica comum, tá? Então, que países são esses? Vamos ver os países mencionados. Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Ah, aqui, ó, o G4. Os representantes do G4 reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Beleza. Durante uma reunião em Nova York, Estados Unidos. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros reiteraram o seu compromisso em trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Galera, questão de geopolítica, essa questão ela vai falar sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, beleza? Tá lá a nossa querida ONU. A ONU, gente, foi criada em qual ano? A ONU foi criada em 1945. Ela foi criada em 45 em qual contexto? No contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU. A ONU hoje tem 193 países. Muito bem. Então, vamos colocar aqui essa informação. 193 países. Show de bola. Só que quando a ONU foi criada em 45, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, tinha uma questão importante, né, gente? Quem propôs a criação da ONU, os fundadores da ONU, foram um grupo de 5 países, tá? Quem são os 5 países que fundaram a ONU e que também são os vencedores da Segunda Guerra Mundial? De quem que a gente está falando aqui, galera? A gente está falando de Estados Unidos. Eu vou colocar aqui a Rússia, mas na época era a União Soviética, tá, gente? A Rússia. Quem mais? A China. Quem mais? A França e o Reino Unido. Gente, esses caras fazem parte do chamado Conselho de Segurança Permanente da ONU, tá? Então vamos anotar aqui, ó. Esses caras fazem parte do Conselho Permanente da ONU. Conselho de Segurança Permanente. De Segurança Permanente. Ou Conselho Permanente de Segurança. Beleza? Ô, Léo, o que é o Conselho de Segurança? Vamos trocar aqui, né, gente, os termos, né? É permanente, troca com segurança aqui. Pera aí, rapidão. Permanente, deixa eu passar o D para cá. Tablet é uma beleza por isso, olha. Rapidão você consegue resolver o rolê aqui. Pera aí, gente, vai resolver. Pronto, permanente de segurança. Pronto, Conselho Permanente de Segurança. Esses caras, ou esse conselho, ele tem poder de veto, tá, galera? O que é poder de veto? Ele pode vetar decisões da maioria, tá? Então, vamos colocar aqui, ele tem poder de veto. Essa informação é importante. Léo, o que é poder de veto? Seguinte, vamos supor que a ONU está votando lá uma medida, ela está uma decisão, ou está votando me fugiu a palavra. Enfim, está votando uma proposta de resolução, aí sim, de uma guerra, por exemplo, enfim, para paralisar uma guerra. Gente, vamos supor que os 193, sei lá, 160, né, votaram a favor dessa medida, beleza? Galera, o voto que vai contar de verdade é desses 5. E, seguinte, se é poder de veto, os 5 votam. Se a China falar assim, tá vetado, acabou, galera. Os outros países podem até opinar, mas a decisão já não vai mais, o projeto já não vai mais para frente, tá?
O poder de veto é isso. E o Brasil quer participar do Conselho Permanente. Ô, Léo, só existe o Conselho Permanente e não existe também o Conselho Rotativo, que tem 10 países, como ele falou. Esse é por mandato de 2 anos. O Brasil já participou mais de uma vez, inclusive, do Conselho Temporário de Segurança. Bom, por que o Brasil, a Índia, a Alemanha, o Japão, gente, querem ampliar, nesse caso, o Conselho de Segurança da ONU? Porque eles querem participar das decisões, né, mais importantes da ONU. Entendem que eles têm um protagonismo. Peraí, o Brasil não é qualquer um na fila do pão, irmão. O Brasil é um país que é tipo o país mais forte economicamente da América Latina. É o país que tem a maior dimensão, né, territorial, o país que tem a maior população da América Latina. A Índia, não precisa nem falar, a Índia tem a maior população da Terra. A Índia tem um protagonismo muito grande na Ásia, tá? O Japão, porra, velho, o Japão, né, assim, quarta economia do mundo, o Japão também muito forte. A Alemanha, país mais rico da Europa, tá? Só que, gente, lembrando, Japão e Alemanha não participam do Conselho de Segurança Permanente porque foram os países derrotados na Segunda Guerra Mundial, que estavam lá no aliados, inclusive, no eixo, né? No eixo Alemanha, o eixo nazi-fascista, tá? Alemanha, Itália e Japão. Nesse caso, galera, então, os países mencionados justificam a sua pretensão. O que eles querem? O que o Brasil, a Alemanha, o Japão e a Índia querem? Querem, vamos lá, a sua pretensão com base na seguinte característica comum. O que eles têm em comum? Extensividade da área territorial? Não, já está errado isso aqui, né, gente? O Japão não tem o mesmo território que vamos pegar aqui a Alemanha, muito menos que nem o Brasil. Protagonismo em escala regional? Opa, esses caras são protagonistas. Realmente, ó, protagonismo, letra B. Investimento em tecnologia militar? Galera, é isso que os une? Investimentos elevados em tecnologia militar? Só você pensar no Brasil. O Brasil tem uma tecnologia militar limitada, tá? Apesar de ter uma tecnologia militar melhor do que a maior parte dos países sul-americanos. Então, errado também. Desenvolvimento de energia nuclear. Olha, todos os países que estão nesse grupo têm tecnologia nuclear? Realmente tem, tá? Tanto a Índia, quanto o Japão, quanto o Brasil, quanto a Alemanha. Só que a Alemanha, por exemplo, ela não tem ali um desenvolvimento de armas nucleares, tá? E a questão toda é que todos eles usam energia nuclear para gerar eletricidade, por exemplo? Não. A Alemanha já utilizou, mas acabou abandonando o projeto nuclear na década de 70. Então, não é isso que os une, tá, gente? Apesar de ter ali, sim, um conhecimento nuclear. Disponibilidade de recursos minerais. Todos eles têm muitos recursos minerais, é só você pensar no Japão, né? E aí você vai entender que o Japão não se enquadra nessa letra aqui, nessa alternativa. Então, é errado também. O Japão tem pouco recurso mineral. Beleza, galera?